Eu não falei isso em Marcos. Depois. Falei? Não falei. Você viu como sempre tem mais, se a gente espremer? Tem sempre mais. Essa forma de estudar, queridos, essa forma de estudar a palavra de Deus, porque nós não podemos negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqueles que creem em Deus, eles sabem que a Bíblia é escrita pelo Senhor, inspirada por Ele. Interessante que foi através da palavra que o Senhor me alcançou a vida do pastor Aguinaldo e da pastora Nilva, que eles falaram que foi através do livro do casamento. Queridos, isso fazem mais ou menos 15 anos. E a palavra continua se renovando a cada dia. Então, triste de nós quando achamos que já sabemos tudo ou entendemos tudo. Porque o Senhor, ele se revela em partes. Porque se ele se revelar na totalidade, nós mesmos não aguentamos. Então, ele é bom por isso. Então, essa palavrinha depois vinha martelando ao meu coração. E hoje eu sei o porquê, apóstolo, eu estou ministrando esta palavra hoje. Depois de ter ministrado os primeiros 7 capítulos do Evangelho de Marcos. Depois, eles não colocaram aqui, mas a palavra que o Senhor colocou, depois, o Deus que transforma crises em glória. O processo pode ser doloroso, mas o depois que Deus preparou é glorioso. Você pode dar um amém aí? Interessante que o depois é uma palavra simples, mas que carrega um peso de mudanças. Eu estou vivendo isso na minha vida. Muitas vezes estamos vivendo um antes. Olha só. Nós vivemos o antes. O que é esse antes? Antes do milagre, antes da cura, antes da mudança, antes da resposta, antes do processo. O que quer dizer esse antes? Quando eu estou vivendo antes, apóstolo, significa que eu estou vivendo o agora. Porque esse antes é o agora daquilo que eu estou vivendo, da sua necessidade, da minha necessidade. Mas isso significa também que antes eu estou vivendo o agora, mas depois disso vem o quê? Porque hoje muitos de nós estamos enfrentando os momentos de crise, estamos enfrentando momentos difíceis, mas Deus sempre escreve um depois. Quantos creem nisso? Recebe para a tua vida. Deus sempre escreve um depois. Ele transforma. Então, se você quiser abrir aí a tua Bíblia, se o pessoal puder deixar a luz de lá do fundo acesa, abra a tua Bíblia. Por quê? Porque eu vou passar rapidamente, assim como Jesus. Viu, queridos? Eu amo o meu Jesus. Quantos amam Jesus aqui? Gente, Jesus, ele viu, o Bruno e Robo? Jesus é que nem a gente, ele não é ele vai chegar, eu já falei que tem as duas equipes que andam com Jesus. Os que chegam correndo e os que chegam logo em seguida. O apóstolo está olhando para mim, não sei por quê. Porque tem uma parte que vai chegar junto comigo. E a outra vai chegar com o apóstolo. Mas todos vão chegar. Amém? Então, se tem os filhos do apóstolo e os filhos mais parecidos com o apóstolo, todos nós vamos chegar. Então, Jesus, ele é dinâmico. Se nós estamos lendo, nós paramos no começo, no capítulo 8 de Marcos, Jesus está assim, ó, e Jesus foi para cá, e Jesus foi para lá, e Jesus atravessou o mar, e Jesus voltou, e Jesus foi não sei aonde, e Jesus volta para Jerusalém, e Jesus faz não sei o quê, e Jesus vai não sei aonde. Eu falo, gente, nós ficamos até cansados aqui, sim ou não, queridos? Agora a gente fala para vir para a igreja, já não vem. Que silêncio. Nós temos que estar preparados, queridos, porque Jesus, ele se movimenta, e ele se movimenta no meio da crise, para mostrar o depois, que é glorioso.
O depois é para a honra e glória do nome dele, amém? Então fique preparado aí, no livro de Marcos, no capítulo 1, porque depois que Jesus faz algo, depois que Jesus se manifesta em algo, algo sobrenatural acontece. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus, quando o Senhor Jesus ele se manifesta em algo, algo sobrenatural acontece. Interessante que essa palavra depois nos faz ver que Jesus nos leva para um próximo nível, para um próximo degrau, para um próximo passo. Depois disso ele foi para aquilo, depois disso ele fez aquilo, depois disso ele faz aquilo. Então nós precisamos entender. Tem gente que chegava para mim e falava assim, será que eu namoro esse ano? Eu mandei até um negócio assim, você vai namorar, você vai casar. E ó, Deus está cumprindo com essa palavra, amém? E quem ainda não conseguiu, vai conseguir. Vai na festa da roça que lá tem unção. Olha isso. A gente manda vir no livro do casamento, ninguém vem. Mas vai na festa da roça que tem unção. Agora ninguém vai... Quem sabe depois, quando que vai ser? Depois da festa da roça, se prepare. Os solteiros que estão aí preparados, os que vão se preparar para casar, faça. Então essa palavra depois nos aponta que Jesus sempre nos conduz a um próximo nível. E hoje você vai sair daqui preparado para o seu depois. Diga assim, depois que eu sair daqui, eu estarei preparada para o meu depois lá fora. Amém? Então agora nós vamos caminhar, tudo bem? Estejam atentos aí, The Chosen atitude. Tá bom? Vamos lá. E lá no Marcos capítulo 1, nós já começamos a ver o seguinte, que depois de sair da sinagoga, ele curou a sogra de Pedro. Capítulo 1, no versículo 29, diz assim, logo que saíram da sinagoga. Versículo 30, 29 fala, logo que saíram da sinagoga. Eu vou fazendo de uma forma que vocês vão entendendo. Versículo 30, a sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre dela a deixou e ela começou a servi-lo. Eu quero dizer uma coisa para você. Logo que Jesus saiu da sinagoga, ele começou a fazer um milagre. E interessante que foram falar da mulher para Jesus. Eu quero dizer algo, o culto pode acabar aqui, mas Jesus não acaba. Quando você leva Jesus com você dentro da sua casa, até o ambiente doméstico é tocado por cura. Você pode dar um glória a Deus? Então quando você sair da igreja, Jesus saiu da sinagoga, essa palavra é para mim, foi inspirado no Senhor para a minha vida, que eu vou sair daqui, assim como eu saí domingo, no ato profético que teve aqui, eu saí daqui dizendo, Senhor, depois que eu sair daqui, a minha cura está comigo, porque o Senhor vai sair e vai mudar o ambiente da minha casa, e lá vai haver cura. Não deixe Jesus só na igreja. Leva ele com você. Leva esta palavra para a tua vida. Interessante que não parou aí. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 32, 34, diz assim: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças.
Também expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. O que eu quero dizer? Aqui diz assim: ao anoitecer, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a ele todos os doentes. Eu quero dizer para você, mesmo quando o dia termina, Jesus ainda continua agindo na nossa vida. O dia ele pode terminar, mas o Jesus continua agindo. Seu milagre pode vir no tempo onde parece que tudo escureceu. O tempo está escuro, eu não estou enxergando nada, mas o Senhor continua fazendo milagre. Para ele não tem tempo, não tem dia, não tem hora. Para ele basta uma palavra. Então ele simplesmente, ei, você que está esperando uma resposta, esperou o dia inteiro. É, você mesmo. Ele ainda pode fazer ainda no fim da noite. Isso, pode erguer a mão aí. É isso aí. Deus pode fazer, porque se Deus não fez, Ele está preparando o melhor para a tua vida. Então, queridos, depois do pôr do sol, trouxeram a Ele todos os doentes. O seu milagre pode vir no tempo onde parece que tudo escureceu. Ele trabalha até o fim do expediente. Ele trabalha no fim da nossa esperança. Eu não sei se você muitas vezes está desesperançado com algo. Eu quero dizer algo para você. Ele está trabalhando. Interessante que lá em Marcos também, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, diz assim, lá diz que depois de alguns dias o paralítico foi curado, aleluia. Alguns dias depois entrou em Cafarnaum, trouxeram um paralítico. Se você chegar na sua casa, você vai ler isso, tá aqui ó, versículo 1, poucos dias o quê? Jesus entrando novamente em Cafarnaum. O povo fez o quê? Ouviu falar que ele estava em casa. E o que acontece? Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram alguns homens trazendo um paralítico. Quem tem ouvido, ouça. Ainda que a sua fé muitas vezes venha desfalecer, ainda que você não venha enxergar, Deus coloca pessoas junto com você para que venha ativar a sua fé e você não venha desistir. Interessante que aqui, depois de alguns dias, eu não sei o que você está esperando, eu não sei qual é o milagre que você está esperando, eu espero por um milagre. Quem espera aqui por um milagre? Nós esperamos por um milagre, queridos. Crente vive no sobrenatural, crente não vive no natural. O que é viver no sobrenatural, apóstola? Viver muitas vezes no sobrenatural, as pessoas fazem algo assim, que tem que ser algo assim, estupendo. Apóstolo, viver o sobrenatural de Deus é aquele que levanta de manhã e percebe que está respirando o ar. E então ele fala, isso foi dado por Deus, eu sou grata ao Senhor, então eu vivo o sobrenatural de Deus nesta terra. Não busque aquilo que, às vezes, as coisas mais impossíveis para você crer, que simplesmente em um detalhe do ar que você respira, você já vive o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu não sei o que você está esperando. Aqui diz que depois de alguns dias o paralítico foi curado. Alguns dias ele foi curado. Às vezes, o depois exige espera. Mas a espera em Cristo, ela pode gerar, que nem o apóstolo diz, né? A espera, ela é algo doloroso, nós esperarmos. Parece que não vai acontecer. Mas a espera em Cristo nunca é em vão.
Interessante. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui já viveu algum milagre de Jesus na sua vida? Quantos? Eu quero te dizer através disso, que de repente o Senhor Jesus vai entrar de novo na sua história para fazer novamente um milagre. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Eu estou falando por mim. Eu já recebi muitos milagres na minha saúde. Eu já recebi muitos milagres. Mas há momentos que o Senhor nos coloca em situações, em provas, para a gente provar novamente outros milagres, porque nós não vivemos de coisas do passado, nós somos renovados cada manhã a viver milagres novos na nossa vida. Se não começamos a nos tornar uns crentes acomodados. Deus está fazendo um milagre e você não está vendo. Não tem faltado farinha na sua botija, não tem faltado emprego, não tem faltado financeiro. Dá na rapa, dá ou não dá? Tem vezes que dá ali, na rapa, sim ou não? Mas não faltou. Não faltou. O Senhor, Ele provê. Então, muitas vezes nós nos acomodamos no dia a dia, esquecemos de orar, esquecemos de pedir, esquecemos de clamar, e nesse momento o Senhor fala assim, está muito acomodadinho, está muito acomodadinho aí, vamos lá por uma prova. Aí o esqueleto se movimenta, aí começa a falar com Deus, aí tudo começa a orar, e aí começa a mover o céu. Aí eu vejo, eu vou falar por mim, Deus olha lá e fala, agora estamos falando a mesma língua. É assim ou não é? Que não sejamos nós. Que nós possamos viver milagres que venham renovar a nossa fé, renovar o nosso amor. E que quando vier esses milagres para ver que se o nosso coração está adormecido ou está aquecido, que o Espírito Santo possa chegar e ver que em nós tem um coração em chamas. Que pode vir a situação, pode vir a má notícia, pode vir a enfermidade, pode vir a falta de dinheiro, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Os dias podem demorar, mas o Senhor, Ele faz o milagre no momento que Ele desejar. Está falando, alguns dias depois. Talvez o seu dia levou um dia, 2, talvez o seu dia está levando um mês. Talvez o seu dia está levando 6 meses, pode ser que ele leve 1 ano. Talvez os seus dias, alguns dias, dentro do teu coração está demorando. Eu quero dizer algo para você, demora alguns dias, porque o que Deus tem para derramar para você, Ele quer te preparar para você receber em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer transformar as nossas crises em glória. E Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. A glória é única dEle. Quantos estão entendendo esta palavra? Interessante que até agora nós vimos depois, porque eu tenho falado com o Senhor sobre este depois. Desde que eu tenho ministrado Marcos, eu bato ali, eu falo depois. Eu tenho falado para os meninos, eu falei assim, olha, Deus trouxe uma mensagem para mim de uma palavrinha que nós temos lido no Evangelho de Marcos, mas eu não tenho compartilhado com a sala. Porque esta palavra o Senhor disse assim, esta você vai guardar e você vai compartilhar com a minha igreja. Porque muitos estão passando por dificuldades, por momentos de crise. Eu conversei com o apóstolo esse mês, eu falei assim, olha, eu vou falar algo para você. Nós chegamos numa crise econômica difícil, sim ou não? Mas eu cheguei no final de junho e disse para ele, julho vai melhorar. Porque eu estou vendo no jornal? Não. Porque eu estou vendo notícia? Não. Porque eu creio que o Senhor, depois da crise, Ele se levanta a favor dos seus. Aleluia. Aí o apóstolo ele fala, não, é verdade. Eu falei assim, pode escrever, é isso aí que vai acontecer. O Senhor é especialista de se levantar no meio da crise.
Mas é no meio da crise que ele vê a pessoa que tem um coração que vai pedir, que vai clamar. E não somente por si, mas clamar por um povo, por um país. Eu converso. Eu falo, apóstolo, escreve. Vamos dar graça. Porque ele tem nos sustentado. Ele tem te sustentado. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 21, abra sua Bíblia. Lá em Marcos capítulo 5, 21, 24, 35 ao 42, diz que depois que Jesus voltou, a filha de Jairo reviveu. O versículo 21 fala assim, ó, tendo voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu. Ou seja, depois que Jesus voltou, significa ele fez algo aqui, agora ele voltou para fazer novamente algo ali. Queridos, eu quero falar algo para você. Jesus, ele se movimentou o tempo todo nesta terra. Jesus, ele se movimentou. Então eu quero dizer algo para você. Movimente a sua fé. Movimente a sua fé. Diz, lá fala assim, depois que Jesus voltou, nesses versículos diz, a menina não está morta. Fala lá, versículo 21, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Há momentos que estamos passando por situações que Jesus quer ouvir nós implorarmos insistentemente. Porque ele é ruim? Não. Porque ele quer te ver sofrer? Não. Jesus sabe o que você precisa? Sabe. Mas Jesus quer ensinar a termos um coração quebrantado, contrito e humilde. Esse negócio de a gente falar, Jesus sabe o que eu preciso. Ele sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Aqui diz que o homem, ele implorou insistentemente. Minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Eu não vou entrar aqui em detalhe, vocês vão ler o capítulo 5, certo? Mas olha o que está acontecendo aqui, eu vou relatar para vocês. Jesus está andando. Jairo para Jesus e diz, minha filha está morrendo, eu preciso de um milagre, eu preciso de cura. O que fala aqui? E Jesus vai com ele. E Jairo deveria estar todo feliz, Jesus está comigo. Quando chega no meio do caminho, nesse meio do caminho, vá lá ler, a partir daí, o que acontece no meio do caminho? Uma outra pessoa precisa de um milagre. Quem? A mulher de fluxo de sangue. Jesus chega e fala assim, ó, ô Jairo, espera um pouquinho que eu tenho mais um milagre para fazer aqui. Jairo deve estar ficando assim. Gente, já me humilhei, implorei. Jesus está de brincadeira comigo. Ele deixou de me atender, de me socorrer, para socorrer aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não vale nada, ela não tinha nem que estar aqui. Ela era a desprezada, porque uma mulher com fluxo de sangue não podia, ela era vista com maus olhos, amém? E Jairo, o cara lá, todo pomposo, falou assim, meu Deus, eu implorei, agora ele está fazendo outro milagre. Eu quero dizer algo para você, Jesus, quando ele anda, ele faz milagre para você e faz milagre para todos aqueles que necessitar. Ele não vai te deixar na mão. E está lá,
Ele fez o milagre. Aí, o que acontece nesse meio tempo? O que acontece? Chega lá os enviados, belezinha, chega para Jairo e fala, nem adianta mais Jesus ir, viu? Sua filha morreu. Sua filha morreu. E aí ele entra até em desespero. Está lá no versículo 35 do capítulo 5, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus não deu nem ouvido para aquilo que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, eu acho que o cara era um cara bom, porque até Jesus falava assim, é o dirigente da sinagoga, esse aí tem patente. Jesus está mostrando para Jairo o seguinte, o teu problema é importante, você é o cara, mas aquela mulher é tão importante quanto você. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não é preconceituoso. Amém? Então ele olha e fala assim, Jesus não deu nem a mínima, lá no versículo 36, e diz para Jairo, Jairo, não tenha medo, somente creia. Agora eu falo para você, a gente numa situação bem menor que essa, a gente já está com medo, chorando, e já deu falência, perdi tudo, acabou com tudo, não tem mais jeito, não tenho nada. Sabe quem dá o decreto para aquilo que você precisa? A sua boca. Porque para Jesus, ele não decreta falência, ele não decreta aquilo que vai acabar. Para Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta e ele ressuscita. Então ele olha aqui e fala assim, não tenha medo, somente creia. E não deixou ninguém segui-lo. Então, já que estão falando, ninguém me segue. Aí, lá no versículo 41, Jesus entrou na casa de Jairo, tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou e começou a andar. Então o Senhor, ele faz aqui, ele faz ali, e ainda que ele pare para trabalhar em algumas coisas nas nossas vidas, depois de tudo que ele trabalhar nas nossas vidas, ele faz. A questão é que muitas vezes nós não temos paciência para Deus trabalhar na nossa vida. Nós não deixamos Deus nos moldar. Nós não passamos pelos processos que precisamos passar. O Senhor, ele quer aumentar a nossa fé. Quantos creem nisso? Com a sua mão levantada, agora você vai dizer assim, Senhor, aumenta a minha fé. Amém? Sabe por que eu estou mandando você falar isso? Porque foi isso que os discípulos de Cristo disse, Senhor, sendo assim, aumenta a minha fé. Queridos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para eternamente. Jesus é o mesmo que faz todas as coisas. Então isso significa que na história nós também, como seguidores de Cristo, precisamos pedir para que Ele aumente a nossa fé. Interessante que quando Jesus fala assim, fala que ela tinha 12 anos de idade, ela levantou e começou a andar. Eu quero dizer algo para a tua vida. Tem promessas na sua vida que não estão mortas. Ela só está dormindo. Jesus está voltando para aquele lugar que você pensou que estava deixado para trás, que ele tinha deixado para trás. Quando ele tocar neste lugar, a vida vai vir de volta nessa situação, em nome de Jesus. Tem promessas que você achou que não ia cumprir. Tem promessas que você acha que estão mortas. E o Senhor está dizendo, Talita cumi, levanta e anda. Ano da ressurreição. Deus está fazendo.
Deus está fazendo em mim, Senhor. Eu acredito, eu creio. Deus derramou cura sobre a minha vida. Depois de dias passando mal, mas crendo na vitória da cura, eu creio naquilo que o Senhor fez na minha vida. Ainda que o diagnóstico do médico não veio, eu creio que depois da enfermidade, Talita come, vai se levantar. A questão é, você que está sentado aqui, está na sua casa, crê nesta palavra que está saindo do altar para a tua vida? Porque eu creio. E eu creio, não é porque eu estou fazendo aqui sensacionalismo, Por que você não fala? Porque eu não falo, porque o que eu vou falar para você, a coisa que é pior é as pessoas sentirem dó das outras. Viu? Não sintam dó. Tenham misericórdia. Dó não. E se você tem misericórdia de alguém, faça diferente. Põe alegria. Põe para arrebentar. Eu gosto. Põe para arrebentar a sua fé. Vai contagiar. Vai falar de Deus. Vai falar de Jesus. Porque a pior coisa que tem, quando alguém chega e fala assim, já chegou, eu não estou legal, eu não estou bem, penso, pior, estou também, filha, mas não falo. Estamos juntas nessa. Sabe o que eu falo? A minha boca vai falar o que eu creio para mim. Vai passar, você vai conseguir, porque toda palavra lançada da minha boca, ela volta para mim mesmo. Então, quando você for falar algo, fala algo de bênção, fala algo de poder, fala algo de milagre, porque essas suas palavras voltará para você. Amém. Deus está trazendo promessas que estavam mortas para a sua vida. Lá em Marcos capítulo 6, mais um depois. Vocês estão gostando do depois? Estão ou não estão? Eu fico feliz, sabe por quê? Porque tem muita gente vivendo no antes. Eu quero viver no depois de Jesus, tá? Na fé. Quantos aqui, a partir de agora, vai sair? Depois que sair daqui, vai sair com o teu milagre. Aleluia, porque eu vou sair com o meu. Lá em Marcos capítulo 6, no versículo, esse aqui eu achei maravilhoso. Do versículo 45 ao 51, fala que todo mundo conhece essa passagem. Todo mundo. Se você olhar o 6, versículo 30 em diante, não precisam pôr, pode até tirar aí. Eu quero falar, vem aqui comigo. Se você olhar o capítulo 6, versículo 30, sabe o que é que está acontecendo? Cadê os estudantes de Marcos? Não vale colar. A multiplicação do pão. Quantos conhecem aqui a multiplicação do pão? Quantos já ouviram falar que Jesus multiplicou pães e peixes? Quantos? Gente, The Chosen mostrou isso, né? Mostrou? Então, presta atenção. Eu quero perguntar algo para você. Uma multiplicação dessa, porque fala que é 5 pães e 2 peixinhos, né? Aí as pessoas pensam que aquelas bengalas desse tamanho, ou aqueles pão italiano enorme que foi multiplicado. Gente, era uma criança de 8 anos. Lá os pães que eles falam eram umas bolachinhas desse tamanho, viu? Desse tamanhinho. Era que nem chips. A criança estava levando na mochilinha. Filho, ó, você vai andar, leva esses biscoitinhos aí para você não passar fome. Era assim. Tá bom? E os discípulos tinham visto isso. Isso é comum? É comum? Não, os discípulos tinham visto um dos maiores e mais lindos milagres que tinham acontecido. Multiplicação de pão para mais de 5.000 homens. Quem é bom de Bíblia, tem mulheres, tem crianças, acho que dava quanto? Umas 20.000 pessoas, mais ou menos? Por aí? 15.000?
10.000? Não sei, mas 5 pães e 2 peixinhos multiplicaram e sustentaram mais de 10.000 pessoas. Amém? E aí, tinha acabado de acontecer isso. Olha só agora no versículo 45. Logo em seguida que teve a multiplicação do pão. Depois da multiplicação do pão. Põe aí o 45 para mim. Depois da multiplicação do pão, gente, olha o que acontece. Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Eu quero fazer uma pergunta, volta lá. Quem insistiu para os discípulos irem entrar no barco? Quem? Muito bem. Quando eles estão ali, indo para o barco, Jesus foi orar. Se vocês olharem o versículo 47, diz que ao anoitecer, então depois disso ainda, então tem 2 depois disso, o barco estava no meio do mar e Jesus achava-se sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Olha só, quem mandou eles irem? Quem insistiu para eles irem? E Jesus foi fazer o quê? Tinham visto a multiplicação. Aí Jesus está lá na margem assim olhando. Não estou acreditando. E eles lá. Aí eu fiquei olhando isso aqui, pensa. E Jesus, ele começa a andar sobre o mar, sim? E está falando assim que Jesus estava a ponto de passar por eles. Olha o que está acontecendo. Está aqui o barco. E Jesus assim. Vocês aí no barco e Jesus assim. O que está acontecendo? Presta atenção. Quando Jesus dá uma ordem e te manda entrar num barco, ou te manda entrar em algum lugar, somente fique tranquilo. A tempestade pode vir, a crise pode vir, a má notícia pode vir, mas Ele está te olhando de longe e não vai te deixar sozinho. Aleluia! Ele estava olhando. Eu fiquei impactada, porque Jesus mandou entrar no barco. Ele falou, vai que vai dar certo. E ele ficou olhando. Meu Deus, ele não perde a gente de vista. Ele continua olhando para nós. Talvez você está distante de Jesus, mas Jesus não está. Ele está te olhando, ele está te vendo. Ele está vendo a sua dificuldade, ele está vendo a sua crise, ele está vendo a sua dor. Ele está vendo tudo aquilo que está se passando no seu coração. E outra, ele está vendo. E ele estava falando, não é possível, eles acabaram de ver um milagre comigo. Era só me chamar. Mas eles estavam tentando. E interessante que quando Jesus está passando, ainda o pior. Eles acham que é um fantasma. Ei, na situação que você tem passado, não se assuste. Não é um fantasma, não é o diabo. Jesus está provando a sua fé. Aleluia. Mesmo quando você está no meio da tempestade, mesmo quando estamos no meio da tempestade, tenha certeza que quem mandou você entrar no barco foi Jesus. Ele te chamou para vir. Venha, me adore, me sirva, me segue. Eu vou estar com você no barco. Ele virá andando sobre as águas e vai te alcançar. Então, logo depois da multiplicação do pão, Jesus manda ele entrar no barco. E logo depois, na madrugada, ele vê a dificuldade dos discípulos. Jesus observa e vai ao encontro. Não tente, diz que eles estavam ali remando, certo? Sim ou não? Não tente fazer as coisas do seu jeito. Não tente fazer as coisas com as suas próprias mãos.
Não tente. Jesus quer que você chame pelo nome dele. Nós já estamos encerrando. Agora eu quero que você olhe lá em Marcos capítulo 7, do 31, 35. Cadê a classe de Marcos? Tá bênção, né? Lá em Marcos capítulo 7, aí do versículo 31 ao 35, diz que depois de passar por Sidom, uma cidade, ele curou o surdo. Depois disso, Jesus saiu da região de Tiro e trouxeram-lhe um surdo. Então ali está falando que Jesus saiu de um lugar e curou um surdo. Sabe o que eu vejo? Olha, eu vou até parar aqui antes de entrar nisso. Porque aqui a gente já vê o seguinte: quantos aqui viu que Jesus foi de um lado para o outro aqui? Sim ou não? Vocês estão cansados? Porque eu fico. Eu fico cansado de ver Jesus. Eu falei, Senhor, hoje tem carro, tem Uber, tem ônibus, tem tudo. É tudo a pé aqui, gente. Aí a pessoa reclama de vir, ai, tá chovendo, tem carro, tem moto, não quer pôr capa para vir. Era a pé. E eu fiquei olhando que Jesus, ele percorre caminhos improváveis só para encontrar pessoas específicas. Ele saiu de um lugar para o outro porque ele quis encontrar um surdo. Eu quero dizer algo, o Senhor se move para encontrar você. Pode parecer que ele está longe, mas ele está vindo por caminhos inesperados, somente para tocar você de forma pessoal. Presta atenção, queridos. Jesus, ele saía de um lugar para o outro para procurar um. Sabe o que eu vi com isso? Que Jesus sai de territórios. Ele saiu do território dele. Ele saiu do território dele. Eu quero que você saiba isso, porque isso impactou a minha vida dentro da sala de aula. Jesus saiu do território chamado céu celestial. Ele saiu da glória dele, invadiu a terra, um outro território para me alcançar e para te alcançar. Aleluia! Eu era improvável. Eu era surda, porque as pessoas falavam de Jesus para mim, mas os meus ouvidos não haviam. E aos 21 anos o Senhor Jesus tocou nos meus ouvidos. Eu ouvi e criei e vi, Senhor, o Senhor saiu do céu, veio à terra, morreu e ressuscitou por mim e por você. Aleluia. Interessante que nós estamos encerrando. Depois que você sair daqui com esta palavra, você não vai ser mais o mesmo. É por isso que nós honramos isso aqui. A cruz é o símbolo da vida de Cristo. Ele morreu nela, mas ele não está nela. Ele ressuscitou. Lá em Marcos capítulo 8, 22, 25. Diz assim: eles foram para Betsaida. Então, depois que aconteceu mais uma coisa, eles foram, Jesus e os discípulos, para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, presta atenção, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. Presta atenção que eu quero dizer aqui para vocês. Há milagres que Jesus vai fazer conosco, que ele vai nos tirar de perto das pessoas e vai levar para o secreto, porque ele quer ter um particular com você.
Quantos estão entendendo isso? Então Jesus veio, tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. E o que acontece depois, gente? Depois ele fez o quê? O quê? Cuspiu. Jesus cuspiu nos olhos do homem, impôs-lhes as mãos. E Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vendo pessoas, elas parecem árvores. Primeira coisa que eu vejo aqui, se o Jesus for fazer um milagre em você e cuspir, você já pensou, apóstola, vem aqui que eu vou cuspir. Você vai falar: a mulher está louca. Jesus jamais faria um negócio desse. Se eu chegar para você e falar assim: ó, Jesus está aqui, ele vai cuspir em você, falando: não quero minha cura nem aqui, nem na China. Certo? Hoje em dia, até para pegar na mão, a gente já está com álcool gel. Imagine cuspir no olho. Jesus, ele cuspiu. O homem não se ofendeu. Eu quero dizer algo para você: tem coisas que Deus quer tratar na nossa vida, através das nossas dificuldades, e nós não podemos nos ofender, amém? Não se ofenda com os processos que Jesus faz, porque se você não se ofender, o Senhor vai dispensar sobre você milagre. Muitos não recebem milagre porque se ofendem. Muitos não recebem milagre porque não gostam de ouvir, não quer ver. Mas interessante que eu quero continuar aqui, que Jesus, ele tomou e pergunta: você está vendo? Ele fala: vejo como árvores. Aparentemente, parece que o milagre não aconteceu. Como pode? Aí Jesus fala, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Eu quero dizer para você sobre essa palavra: alguns milagres são instantâneos, outros são processuais. O surdo foi instantâneo, o cego foi processual. Mas eu quero te dizer algo: Jesus, mesmo no processo, não vai deixar você com a visão incompleta. Se ele começou, ele vai completar. Ele vai completar. Mas ele queria ver. Eu vou tocar. Tocou, mas não aconteceu nada. Estou vendo como árvore. Para ver assim é melhor ficar cego. Tem gente que ainda fala assim. Meio milagre? Não. Jesus, ele prova o nosso coração. Ele quer ver se nós não vamos se ofender. Eu quero que você fique em pé nesta hora. Eu quero que você fique de pé, que você feche seus olhos. Nós estamos encerrando este culto. E depois que nós saímos daqui com toda essa palavra que Jesus fez, Jesus, ele andou sobre as águas para encontrar com aqueles que é dele. Jesus, ele fez com que o surdo ouvisse, então você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus, depois do pôr do sol, ou seja, na noite, continuou fazendo milagres. Jesus, depois de alguns dias, fez um paralítico andar. Eu não sei quantos dias você está esperando, mas o Senhor vai fazer na sua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não sei qual é o depois que você necessita neste momento, mas a palavra depois marca um tempo entre o que você vive agora e o que Deus está prestes a fazer por você. A palavra depois, ela está marcando você naquilo que você está vivendo agora e o prestes àquilo que você vai viver. Em Marcos, cada depois marca um divisor de águas. E eu quero dizer, depois do culto, depois do escurecer, depois da espera, depois da volta, depois da ordem, depois da caminhada, depois da chegada, o milagre vai acontecer. Creia, o milagre vai acontecer. Se você está no antes, não desista. O depois de Deus já está se aproximando.
Depois da obediência vem a provisão. Depois da entrega vem a cura. Depois do toque vem a transformação. O Senhor já marcou o seu depois. Estenda sua mão. Diga assim. Feche seus olhos, mas diga com todo fervor, em voz alta: o meu depois será maior do que o agora. Mais uma vez, o meu depois será maior do que o agora. Aleluia! Adore o Senhor, apóstolo. Adore.